Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo vive. O Senhor Jesus está vivo. Aquele Senhor Jesus que esteve entre nós, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, teve o seu corpo glorificado, foi levado aos céus. E hoje, irmãos, esse Senhor Jesus, Ele vive, Ele opera, Ele age, glória a Jesus, grandemente em nossas vidas. E a palavra vai falar sobre isso, irmãos. Abram em João, Evangelho, lá no finalzinho do livro, capítulo 20. Verso 19. Glórias a Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele disse que iria ressuscitar. Mas os homens não estavam esperando isso. Eles foram procurar o túmulo dele e seguir com a rotina dos judeus, né? Queriam saber do corpo, onde que estava o corpo. Eles queriam pegar o corpo e fazer aquilo que eles costumavam fazer. Mas o Senhor Jesus ressuscitou. O Senhor Jesus disse, vai, conta para todo mundo. Conta para os teus irmãos. Né? Glória a Jesus. E aqui no verso 19, João capítulo 20, verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Glória a Jesus. Porque eles estavam em paz, irmãos? Não, né? Estavam com medo. O mestre tinha morrido. Estava todo mundo abatido, né? Glória a Jesus. Perseguição, medo da morte. E o Senhor Jesus aparece para eles. Paz seja convosco. Então já não é mais alguém que veio contar, olha, eu vi Jesus, ele ressuscitou. Ele apareceu ali para os discípulos. Verso 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Interessante, né, irmãos? Quando a gente vê a criação lá no Éden, quando o homem foi tomado do pó, feito ali do barro, foi soprado o fôlego de vida em suas narinas. O Senhor Jesus, naquele momento, assopra sobre eles e diz, recebei o meu Espírito. E a gente vê que aquele homem lá do Éden foi uma desgraça, né? Vamos falar assim logo a realidade, né? E esse novo homem gerado em Cristo Jesus no Espírito, ele glorifica a Deus. Ele é uma bênção, porque age nele o próprio Deus, o Espírito Santo, né? Glória a Jesus. Recebei o Espírito Santo. Verso 23. Aqueles a quem perdoarem os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem vos retiverdes lhes serão retidos. Então o Senhor Jesus, ele colocou o ministério dele na igreja. Não é? Ele disse aqui, ó, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então a missão que eu tinha, a missão que eu vim fazer, agora ela está com vocês. Vocês têm autoridade de perdoar, de libertar. Não é? É o que ele está dizendo aqui. Então, irmãos, os irmãos percebem que o Senhor Jesus Cristo está vivo e Ele vive pela igreja e nós somos o corpo dele. E Ele é o cabeça da igreja. Então, Jesus Cristo está vivo e operando o seu poder no mundo através da igreja. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos pular aqui no capítulo 21, irmãos, verso 1. Irmãos, eu vou ler um pouquinho antes, no verso 30 do capítulo 20. Diz assim, ó, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, estes que estão escritos, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, por isso que nós sempre lemos e lembramos os sinais e o poder de Jesus.
aquilo que o Senhor Jesus operou quando estava entre nós. Isso foi escrito. O Senhor Jesus fez muito mais. Mas o que ficou escrito é suficiente. Então o testemunho da igreja, a pregação do evangelho, anunciando o Senhor Jesus, esse Senhor Jesus, que entre nós, como homem, libertou pecadores, libertou homens endemoniados, homens leprosos, homens cegos, homens com as mãos defeituosas, as pernas defeituosas, não é? Homens que estavam presos em uma cama. Tudo aquilo que a lei amaldiçoou, Jesus veio e libertou. Tudo aquilo que estava escrito lá, que se não cumprissem, recairia sobre o tal e sobre a sua família, a sua descendência. O Senhor Jesus veio e veio libertando. Veio mostrando o amor, veio mostrando a luz, mostrando a vida. E isso ficou registrado. E também ficou registrado que Jesus Cristo ressuscitou. Que o Senhor Jesus Cristo vive. Não é? Glória a Jesus. Então agora sim, capítulo 21, verso 1. Depois disso, manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus, porque provavelmente estava longe, né? Imagina que você está num barco, pescando, você não está na beira do mar, né? Eles estavam distantes e alguém lá de longe. Era o Senhor Jesus, mas eles não sabiam, não é? Glória a Jesus. Verso 5. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. Por que ele fez isso? Porque ele queria se encontrar com Jesus. Então ele não ia se encontrar nu, né? Ele devia estar sem camisa, só com as partes de baixo ali, vestiu a túnica e foi nadando, né, para encontrar o Senhor Jesus. Não é? Verso 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então veja, logo que o Senhor Jesus Cristo partiu, eles estavam voltando para a prática da vida deles, que era a pescaria. Pedro era pescador, os filhos de Zebedeu também ajudavam o pai na pescaria, nas redes, né? E o Senhor Jesus Cristo aparece no meio de uma necessidade, auxilia eles, orienta eles, abençoa eles. E quando eles lançam a rede vem enorme. A gente vê que foi algo sobrenatural, porque, pelo que se diz no texto, a rede deveria se estourar de tanto peixe grande que tinha. E o Senhor Jesus recebe eles já com a brasa acesa, um alimento no fogo, né? Então a gente vê que a igreja, ela é sustentada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus alimenta a igreja. No meio da aflição, no meio da dificuldade, o Senhor Jesus vem com a provisão, não é? E o Senhor Jesus tinha anunciado para eles: olha, eu estou colocando em vocês o mesmo ministério que eu trouxe pelo meu Pai. O ministério que o Pai me deu, eu entrego para vocês, não é? Então o Senhor Jesus estava preparando eles e dizendo para eles: olha, vocês vão continuar a minha jornada. E eles estavam querendo voltar para a rotina deles. Eles estavam querendo voltar para a vida natural deles, não é? E o Senhor Jesus mostra que, servindo a Ele, buscando a Ele, nós seremos por Ele abençoados. Não quer dizer que a palavra não está dizendo que a gente vai ter uma vida boa de riqueza material, mas que o Senhor Jesus vai estar lá do nosso lado. Vai estar lá nos falando, nos orientando.
Então eles ouviram de longe, não, lança do outro lado. E eles lançaram. E foram abençoados naquele momento, não é, irmãos? Glória a Jesus. E no verso 15, irmãos, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe, apacenta os meus cordeiros ou as minhas ovelhas, né? Tornou a dizer-lhe uma segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Então, irmãos, veja só, que nós provamos o amor que nós temos por Jesus, porque vivemos o seu evangelho. Não é, irmãos? Muitos dizem que amam o Senhor Jesus, e na verdade não confessam o seu nome, não guardam os seus mandamentos. Não é? E aqui, irmãos, o Senhor Jesus Cristo está dizendo para ele, você me ama se você apacenta as minhas ovelhas, se você vive o ministério que eu te dei. Não é? E nós também, irmãos. Então ontem mesmo tivemos uma pregação do evangelho bastante forte, com exemplos ali, que para o mundo é radicalismo. Não é? Para o mundo, a pregação que nós ouvimos ontem é de uma igreja de fanáticos. E eu já disse isso uma vez e eu repito, né? É o que eu busco. Eu tento ser radical naquilo que o Senhor Jesus ensinou. E se alguém disser isso, eu acho que estou alcançando então o meu objetivo. Que é ser radical no que o Senhor Jesus ensinou. Se a gente olhar a palavra de Jesus Cristo, a palavra dos apóstolos, não existe outra maneira senão ser radical. Não tem outra maneira. Não é? Existe uma maneira, mas ela não é verdadeira. É o que o mundo prega. As pessoas, em nome do amor, distorcem a palavra de Jesus. Porque o amor do mundo não é o amor de Jesus. O amor de Jesus é a caridade. Não é? Então, irmãos, apacenta as minhas ovelhas. Glória a Jesus. Então, irmãos, verso 18. Na verdade, eu te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas para onde querias, mas, quando já fores velho, estenderás suas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Então veja, irmãos, se isso não é algo radical. O Senhor Jesus fala, você me ama? Amo. Me ama mesmo? Amo, Senhor. Mas você me ama? Tu sabe de tudo. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Não é? Trabalha. Viva o Evangelho. Viva o Evangelho. E eu te digo, agora você vai ter uma morte onde você vai ser dominado, vai ser levado para um lugar que você não quer. Não é? Veja, irmãos. O Senhor Jesus disse para ele o quê? A verdade. Você vai trabalhar pelo Evangelho e no final você vai ser morto. No final você vai ser morto. Irmãos, quer uma palavra mais radical do que essa? Mas, irmãos, quem que pode suportar uma mensagem dessa? Não é? E olha só a sequência do texto. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera, Senhor, quem é que há de trair? E vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Ou seja, eu vou ser levado para onde eu não quero, eu vou ser morto. E aí esse aí? O que vai ser da vida dele? Não é? A gente percebe aqui ainda o velho homem fazendo comparação, né? Competição. Verso 22, e disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Segue-me tu. Então, irmãos, aqui a gente vê que a vida de cada um não é igual à do outro, né? Do cristão. Um vai ter uma vida diferente, talvez aos seus olhos mais fácil do que a sua. O Senhor Jesus diz assim, apenas me segue. Para de olhar para a vida do seu irmão. Me segue. Me segue. O que importa? Você vem em mim e me segue. Verso 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não haveria de morrer.
Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas se eu quero que fique até que eu venha, o que importa a ti? Né, irmãos? Então, irmãos, nós temos que confiar no Senhor. Confiar. O Senhor Jesus cuida de nós. E existe um propósito maior do que você. Você não é o centro. Eu não sou o centro, né, irmãos? Mas a vontade de Deus está em primeiro lugar. O reino de Deus está em primeiro lugar. O que importa é que você diga assim: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Me usa para a tua obra. Me faz útil para o teu corpo. Me usa como um membro do teu corpo. É isso que importa, né, irmãos? Glória a Jesus. Aí ele conclui, né? Verso 24. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros em que se escrevessem. Amém. Ele termina, né, irmãos? Glória a Jesus. Então, irmãos, nós temos a palavra do Evangelho, nós temos a confiança em que Jesus Cristo nos enviou para a guerra, como nós louvamos, nos preparou para batalharmos por esta missão, por esta obra, por esta graça, por este reino. O Senhor Jesus está à frente. E nós, seguindo Ele, irmãos, venceremos todas as coisas. Ainda que um parta primeiro, ainda que haja algum tipo de sofrimento, alguma perseguição, alguma dor, o propósito maior é que nós venhamos a cuidar da obra de Jesus Cristo, levando a palavra do Evangelho, transformando as nossas vidas para que possamos também sermos um espelho para refletir a luz de Cristo, para que outras vidas sejam transformadas. E, irmãos, em Atos capítulo 7, temos o exemplo de Estevão, não é? Estevão fazia prodígios, era um homem cheio de fé, fazia muitos sinais entre o povo. E em Jerusalém, depois que o Senhor Jesus ressuscitou e que o evangelho caiu na graça do povo e muitos se convertiam, aqueles que não se converteram, que endureceram seus corações, passaram a perseguir a igreja, não é? E Estevão foi a primeira vítima, não é? Então, ele, no seu discurso, mostrou que conhecia a história de Israel, não é? Ele fala, por exemplo, no verso 47, capítulo 7, verso 47, Salomão lhe edificou casa. Está falando que Salomão edificou casa para Deus, né? Ou o Senhor. Mas aí ele diz, verso 48, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Mostrando então uma dualidade, né? Algo controverso, já que o próprio Senhor dos judeus disse que o homem construiria uma casa para ele, um lugar de eterna habitação, não é? Um lugar que ele repousava, um lugar que ele comia, que ele recebia ali as ofertas de holocausto e consumia as ofertas, né? Mas Estevão vem com uma revelação. Não, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. E aí ele diz, verso 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais e até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas? Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não as guardastes. Então aqui a gente está vendo, irmãos, um irmão que recebeu o ministério de Jesus. O Senhor Jesus dizia, raça de víboras, hipócritas, anunciava para eles a verdade na cara deles. O Senhor Jesus não se preocupou em agradar a carne de ninguém. Ele simplesmente ia e falava. E aqui Estevão, a mesma coisa, fez a mesma coisa. E os homens estavam como? Diz o texto, no verso 54. E ouvindo eles isso,
enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Que negócio é esse? Quer dizer que os anjos que deram a lei? Quer dizer que não foi Deus que habitou e que habita no nosso templo, feito pelo rei Salomão? Enfureceram-se, não é? Verso 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Isso foi o escape que Deus deu para ele. O escape, deu uma visão, que ele estava no caminho certo, né, irmãos? Por quê? Porque ele iria passar pelo martírio, né? Glória a Jesus. Verso 57, mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Foi igualzinho que o Senhor Jesus fez. Pai, a ti entrego o meu espírito. Pai, não lhes impute esse pecado. Foi igualzinho. Então a gente vê o ministério de Jesus se cumprindo na igreja. Na verdade, tirando as pessoas do engano, esse jovem Saulo, ele foi testemunha. Ele ouviu a pregação de Estevão, sem dúvida nenhuma, né, irmãos? E ele concordou com a morte. Talvez tenha jogado alguma pedra, não está escrito, não é? Mas ele adormeceu, ele foi morto. Os irmãos percebem? Ele é menor por causa disso? Estevão é um desgraçado? Estevão é um miserável? Irmãos, ele cumpriu a carreira dele com louvor. Esse ato foi grandioso. Foi grandioso. Então os irmãos percebem que tudo depende de como a gente olha para os nossos problemas, não é? Se a gente percebesse, se a gente conseguisse ver o quanto Deus age na nossa vida, o quanto Deus te usa, quanto Deus me usa cada um de nós, para a honra e glória dele, para o crescimento do teu reino, para que o nome do Pai seja glorificado. Então as nossas vidas são para a honra e glória de Deus. Temos que confiar. Não é isso? Confiar nele. Ainda que hajam lutas, aflições. Tem um outro texto aqui, ó, no capítulo 12. No verso 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O que é a igreja? É o Senhor Jesus. É o corpo de Cristo. Irmãos, Tiago foi morto à espada. Foi morto à espada. Um dos discípulos, um daqueles que andou com Jesus. Pedro já tinha um sinal de Jesus dizendo, olha, um dia você vai ser preso, vai ser cingido e levado para onde você não quer. Chegou a hora para ele pensou, sem dúvida. Né? Verso 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te, e ata as suas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei,
verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Glória a Jesus. Está vendo, irmãos? Então, veja, um dos irmãos foi morto à espada. Pedro já até dormia. Pedro estava em paz. Porque só dorme quem está em paz. Não é? Ele estava em paz. Ele estava preparado já no seu coração. Mas não era a hora. E a obra aconteceu, um milagre aconteceu. E é assim na nossa vida também. É assim na sua vida também. É o mesmo Senhor. É a mesma promessa. É a mesma igreja. É o mesmo Espírito Santo. Então, irmãos, nós vamos ver muitas vezes um ou outro caindo. Nós vamos ver na nossa vida, às vezes, alguma coisa triste, difícil. Vamos passar por grandes aflições. Mas temos que crer que o Senhor Jesus está conosco. E tudo vai acontecer para a sua honra e glória. O que é melhor vai acontecer. O que é melhor para o reino de Deus vai acontecer. E ninguém é melhor do que ninguém. Nem o seu próprio filho o Pai poupou. Não é, irmãos? E muitos discípulos, nós vemos aqui, foram mortos. Quem somos nós? Temos que permanecer firmes, crendo que o Senhor Jesus está vivo e vive em nós. E nós somos membros do seu corpo. Nós temos a missão de Jesus, o ministério da reconciliação, o ministério da salvação. Glória a Jesus. Então, irmãos, aqui, volta no capítulo 9. Verso 1, a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum deste caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma grande voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, ele foi com uma carta de autorização dos principais sacerdotes, autorizando ele a prender homens e mulheres que pregassem acerca do caminho da salvação. O caminho da salvação, a seita dos nazarenos. Quem eram esses? Homens e mulheres, como cada um de nós aqui. Só eram em outros tempos. Eles se vestiam diferente, eles tinham outro idioma, mas é a igreja de Jesus. Quando o Senhor Jesus aparece com uma luz muito grande, ele cai. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então nós somos o próprio Senhor Jesus, membros do seu corpo. Aqui esse texto deixa bem claro isso. E Saulo? Saulo, um homem que consentiu na morte de Estevão. Um homem que estava ali e segurava as túnicas e as roupas daqueles que apedrejavam Estevão. Ouviu a pregação de Estevão. E aqui o Senhor Jesus diz para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Né? E traduzindo, duro é para você ficar dando soco em ponta de faca. Duro é para você resistir à minha palavra. Você já ouviu. Você sabe que eu sou verdadeiro. E está resistindo. Não é? E está resistindo. Então os irmãos percebam. Estevão morreu. Mas a palavra que ele pregou não morreu. A palavra de Jesus que ele pregou alcançou Saulo. E alcançou a muitos outros. Irmãos, essa é a realidade, irmãos. Essa é a realidade. A pregação do evangelho tem poder. A pregação do evangelho é que leva a fé até as pessoas. Uma vida transformada, um cristão verdadeiro, um cristão sincero, um cristão que fala a verdade e que não agrada a carne de ninguém. Isso vai transformar a vida de muitos. Glória a Jesus. Verso 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que lhe convém fazer. Não foi do nada. O Senhor Jesus não apareceu do nada. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele conhecia a história de Jesus.
os sinais, as maravilhas, a palavra, a promessa. Ele viu Estevão pregar. Ainda que Estevão tenha sido apedrejado e morto, a palavra que saiu dele, com certeza fez toda a diferença. O coração de Saulo, de certa forma, estava preparado. Já era uma terra boa. E o Senhor Jesus veio, parou no caminho dele e falou para ele: está me perseguindo ainda por quê? Vai insistir e vai endurecer seu coração até quando? Não é? Então, irmãos, você acha que você fala e nada faz diferença. Nada muda. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Mas muda sim, está fazendo diferença. Pode ter certeza. Na sua casa, para os seus filhos, noras, para os seus pais, para os seus irmãos, para os netos, está fazendo diferença. Como diz a palavra, o bom perfume de Cristo, não é? Para aqueles que se salvam, cheiro de morte para aqueles que rejeitam a palavra, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos continuar agora. Os irmãos vão ver que a vida de Paulo, que agora não mais Saulo, né, mas Paulo, Romanos, capítulo 15. Irmãos, naquela época, a perseguição contra os cristãos em Jerusalém entrou num nível altíssimo, não é? Chegou num patamar onde eles estavam sendo perseguidos, roubados. Tem texto que fala que levaram todos os bens deles e eles ainda permaneciam firmes e com alegria. Eram roubados, eram mortos, eram presos, torturados, lançados nas arenas, não é? Olha esse texto aqui, ó, capítulo 15 de Romanos, verso 24. Então é Paulo falando aos romanos, né, a igreja de Roma. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, e depois de primeiro em parte me satisfazer da vossa companhia. Mas agora eu vou para Jerusalém, para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isso, e que havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que indo ter convosco chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim, a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Olha que interessante, irmãos. Então, um judeu, perseguidor, inimigo da igreja, ele recebe a palavra, ele se converte, ele se transforma pela palavra da verdade que nós vivemos e pregamos. E agora ele é usado por Deus para cuidar dos irmãos que estão em Jerusalém, não é? Que estão passando fome, passando necessidade. Então os irmãos percebem que Jesus está vivo. O Senhor Jesus vive na igreja. O Senhor Jesus cuida de nós. Cuidou dos irmãos de Jerusalém, usou o apóstolo Paulo. E por todo lugar que ele passou, ele juntou coletas, não é? Recursos para levar até Jerusalém, para aliviar a carga daqueles irmãos. Os irmãos percebem o amor entre os irmãos, o cuidado entre os irmãos. É Jesus. Jesus vivo em nós. Vivo na igreja. Não é? Então ele, olha, orem por mim, para que eu consiga chegar até eles. Os rebeldes não me peguem no caminho. E chegando lá, que eles recebam de bom grado o que eu recolhi das igrejas. Porque ele sabia que essa igreja de Jerusalém ela é uma igreja altamente ainda judaizante, né? Será que eles iriam receber recurso de um povo gentil? Né? Os irmãos percebem
Que transformação na vida de um homem. É Jesus agindo na vida da igreja, na vida de Saulo, Paulo, na vida de todos aqueles que têm contato com a palavra. Glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor Jesus vive em nós, vive em nossas vidas. É Ele que faz todas as coisas. Glória a Jesus. Nós temos só que nos colocar diante do Senhor Jesus, da sua palavra, irmãos. Então, vamos ler Efésios capítulo 3. Glórias a Jesus. Vamos ler a partir do verso 1. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido manifestado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui eu ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos o qual seja a comunhão do mistério que esteve desde os séculos, esteve oculto em Deus, e tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então os irmãos percebem que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, de muitas formas, a igreja que tem muitas pessoas, muitos membros, em diversos lugares do mundo, manifestam a sabedoria, o poder de Deus, de forma que até os anjos, não é? Poderes principais e poderes celestiais, eles têm acesso à sabedoria de Deus pela igreja. A igreja manifesta algo que os poderes celestiais não conhecem, não é? Então ele diz, eu que era o mínimo de todos os santos, eu que era inimigo, a mim me foi dada essa graça, me foi dado, irmãos, é para todos nós também, porque se a gente pegar a nossa história, que grande lixo muitos de nós éramos, todos nós éramos, não é? No pecado, odiosos, vingativos, malvados, desonestos, não é verdade? E hoje nós vivemos para Jesus, para levar a mensagem do Evangelho, para levar a vida, o perdão, para anunciar a misericórdia, a salvação, para mostrar para as pessoas que todas as pessoas que quiserem podem ter um encontro com Jesus, lá nos céus, um corpo como o dele, falar com confiança, porque cremos nessa mensagem, nessa palavra. Glória a Jesus. E ele diz, né, verso 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto vos peço que não vos desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que é a vossa glória. Glória a Jesus. E por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito, no homem interior, para que Cristo habite pela fé em nossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo,
que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude, para que sejam plenos em Deus. Então, a oração aqui do apóstolo Paulo, não é? Me ponho de joelhos, não é? Para que toda a família que toma o nome de Jesus, nós, está falando de nós, que sejamos cheios, fortalecidos, enraizados em Jesus, não é? Para que nós possamos perfeitamente compreender toda a dimensão desse amor, dessa graça. Então nós temos que buscar, irmãos, receber essa plenitude, receber essa graça, para sermos usados por Deus. Irmãos, essa palavra que nós pregamos, a palavra do Evangelho, a pura palavra do Evangelho, é loucura nos dias de hoje. Mas nós não desanimamos. E nós acreditamos, irmãos, que todos os irmãos podem ser plenos do amor de Jesus, plenos da sabedoria, do entendimento, na santidade, na transformação. Eu creio nisso, não é? Porque a palavra nos ensina isso. Verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém, irmãos? Então, aquele que em nós opera é o próprio Senhor Jesus Cristo, que nos deu essa missão. Veio dele. Ele é poderoso para agir dentro de mim, dentro de cada um dos irmãos. E ele tem agido, tem nos conduzido até aqui. E pode fazer muito mais. Nós temos que abaixar as guardas e nos colocar diante do Senhor para que ele venha agir em nossas vidas, segundo a sua boa vontade. Boa, perfeita e agradável vontade. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.